Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Graças a Deus estamos aqui para mais essa gravação, mais uma live, né? Que nós estamos gravando aqui, falando das verdades. Esse canal aqui no YouTube, né? Que você acessou, né? Talvez a primeira vez, né? Está acessando. Né? Talvez alguém tenha indicado para você, olha, ouça um canal lá no YouTube, o nome do canal é Verdades Eternas de Deus, Invencíveis que estão na Bíblia. Então nós damos graças a Deus, ao nosso Criador, né, por ter conservado nós vivos, né, e espero que todos nós que estejamos aqui ouvindo, vendo, né, assistindo, estejamos com saúde, né, com nossa vida dentro de uma maneira que possamos continuar vivendo mais dias, mais meses e mais anos na Terra, conforme Deus permitir a cada um de nós, né? Graças a Deus por essa oportunidade. Nesse canal nós já aprendemos que nós aqui estamos aqui conectados, né, para nós aprendermos verdades eternas de Deus que são invencíveis e estão registradas na Bíblia, né? Então nós damos graças a Deus e nós vimos já em outras lives aí, outras gravações que tem aí no canal, que você pode acessar, né? Você pode acessar, você ouve essa, depois passa para outra, uma complementa a outra, né? Então é importante que nós aprendamos a ter paciência, né? Ter curiosidade, ter busca, né? Para conhecermos a verdade, porque a verdade é que não vai nos salvar. É a verdade. E a verdade que vem de Deus. Né? Essa é uma verdade verdadeira. E essa verdade é que vai levar nós para a salvação, para a vida eterna, para estarmos com Deus na eternidade. Então é importante que essas verdades de Deus nós conheçamos. Tem pessoas que vão ser salvas até mesmo sem conhecer a verdade. Né? Porque a verdade é aquilo que vem de Deus. Se Deus falou determinada coisa, mesmo que essa verdade não atingiu você, mas você está debaixo dessa verdade. Né? Agora, o que nós precisamos de entender também, é importante entender que a verdade, ela tem a verdade que é para a nossa salvação, coisa e tal, e tem a verdade também que pode ser para a nossa condenação. Quer dizer, podemos dizer que a mesma palavra que nos salva, ela também pode tirar a nossa vida. Depende de como você vai usar ela. Depende de como você vai tratar ela. É que nem, por exemplo, o remédio. O remédio foi desenvolvido pela ciência para melhorar a sua saúde, para você viver um pouco mais na Terra e com mais qualidade de vida. Aí tem as medicações, os remédios, né, que foram criados a partir de pesquisas, aprovado pelas entidades responsáveis e está à disposição do homem para, quando precisar, usar ele. Mas você tem que saber usar, né? Se você também usar de uma maneira desregrada, sem conhecimento, coisa e tal, aquilo pode fazer mal para você, tirar até a tua vida. Mas se você usar dentro da prescrição médica, dentro do que o fabricante estipula, tudo direitinho, os laboratórios, olha, usa assim, de 8 a 8 horas, durante só uma semana, e aquilo ali vai fazer benefício para o seu corpo. Mas se você também usar ele desregradamente, tomar além do que deve tomar por mais tempo, pode prejudicar você. Então Deus também, as verdades de Deus, se nós tivermos usar a palavra de Deus, ela nos salva, mas ela também pode nos condenar. Depende de como nós vamos usar, né? Então, nós temos que entender assim, que todos nós, seres humanos, estamos debaixo da soberania de Deus, das verdades de Deus, e não tem ninguém isento. Todos nós estamos debaixo dessas verdades estabelecidas por Deus. Então vamos procurar conhecer, para que se nós conhecendo, nós temos a oportunidade maior de usar ela para o nosso bem, né? Ok? Então, em outras gravações que tem aí, outros tópicos que nós estudamos, nós aprendemos já nesse canal, né, que Deus, ele é o criador de todas as coisas que existem no universo. Tudo que existe no universo é Deus que criou. Aí nós sabemos pela Bíblia que tem coisas que Deus criou diretamente e tem coisas que Deus criou indiretamente, né? Ok?
Então, o homem, por exemplo, nós seres humanos, Deus criou Adão, não é? No sexto dia da criação nós já aprendemos isso. Eu estou só repetindo para poder ficar uma coisa bem fixa na nossa mente. Você que está acompanhando, está assistindo, coisa e tal, é preciso que nós aprendamos isso de uma maneira clara e absoluta. Deus criou Adão no sexto dia da criação, né? E a Bíblia diz que ali Deus não falou, ó, faça-se o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Deus não falou assim. Deus falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E diz na Bíblia que Deus, então, formou o corpo humano do pó da terra. Então, mostra que há uma intervenção direta de Deus. A criação do homem, Deus mesmo foi lá e criou. É interessante, né? Olha só, o Criador do universo, que nós vamos ver agora nesse tópico aqui, ele criou o homem diretamente. É diferente dos animais. Os animais não foi criado diretamente por Deus. As outras criaturas de Deus, né? Aqui na Terra, vamos dizer, as criaturas que já viveram, e muitas foram extintas já, né? E as mesmas que estão vivas, Deus não criou diretamente, porque Deus diz, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie, né? E aí diz a Bíblia, surgiram, né? Bestas, feras, criaturas mais diversas, né? Que a gente não tem nem como enumerar, porque Deus criou milhões, bilhões de criaturas, né? Se hoje na Terra, que nós estamos vivendo, nesse curto espaço de tempo nós estamos vivendo a Terra, nós temos milhões de criaturas, que o homem ainda nem tem muita criatura que todo dia é descoberto pela ciência, me parece que a cada 3 dias se descobre uma nova criatura na Terra, seja ela grande ou pequena, né? Então imagine lá quando Deus criou no 4º dia, 5º dia, 3º dia, né? 6º dia, Deus criou bilhões de coisas, né? Que hoje já também não existe mais. E essas criaturas não foram feitas com a intervenção direta de Deus. Veio a partir de Deus dizer para a Terra, né? A Terra, a natureza, tem poder criativo, né? E ela depende da autorização de Deus. Então Deus falou assim, ó, produz a Terra seres viventes, né? E assim surgiu os seres viventes aí que nós conhecemos hoje e outros que nós não conhecemos mais, né? Que já foram extintos, coisa e tal. E também a água pode produzir, né? Deus falou, produza água, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Aí surgiu os grandes baleias, os tubarões, e, né, a sardinha, né, o atum, e aí, moral da história, e outros tantos peixes que já devem ter existido nas águas dos oceanos aí, dos mares, né? Que não existe também mais hoje, e outros que existem que ainda não se viu, né? Então nós vemos que o Deus, nós temos que ver que tem coisas que Deus fez diretamente e coisas que Deus fez indiretamente. Por exemplo, o ser humano, ele tem poder criativo, né? O ser humano também, vamos dizer, pode criar, né? Talvez a palavra mais certa para usar para o ser humano não seria o homem criou, o homem inventou, né? Mas podemos usar, o homem criou o avião, o homem criou, né, o carro, o homem criou a máquina de lavar roupa, né? O homem criou a sela do cavalo, né? Os cavalos, quando nas feiras, não tinha sela, espuma da sentada em cima, mas o homem criou a sela, não é verdade? Mas essas criações do homem, quem criou foi Deus, irmão. Deus criou, né? Tudo que tem no universo foi criado por Deus, né? Porque tudo que o homem faz, o homem não faz a coisa do nada, né? O homem, quando cria as coisas, o homem cria as coisas a partir de coisas já criadas por Deus, né? Não é verdade? Então o homem faz uma faca. A faca é uma coisa criada pelo homem, né? E a faca é feita, que é feita de ferro, né? E o ferro, quem criou o ferro foi Deus, né? Quem criou o ferro foi Deus. Está na natureza já, está lá no manganês, lá parece que eles extraem das rochas, né? Depois vai para o fogo, depura aquilo ali, aí vai ficando, tirando as impurezas, vai ficar ferro, e do ferro eles vão levar para mais outro refinamento, tá, até chegar numa chapa, e daquela chapa depois ela é trabalhada, coisa e tal, até virar, ter corte, e aí bota o cabo lá na faca. Esse cabo geralmente é feito de plástico, vamos dizer assim, né? Ou é feito de madeira, né? E quem criou a madeira? Foi Deus que criou a madeira. A árvore quem criou? Foi Deus. Então, e o homem mesmo que cria, que inventa essas ferramentas, é a criação de Deus. Então, na realidade, indiretamente, todas as coisas que existem no universo foi criada por Deus. Por isso que na Igreja de Deus, já mostrando que a Bíblia mostra, nós que somos, dizendo que somos cristãos, devemos dar toda a glória para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos dizer graças a Deus, né? Então, o cara que inventou a faca, ele, quando terminou, subentenderam, se ele era uma pessoa boa na cabeça, ele deve ter dito, graças a Deus consegui fazer uma faca. Porque se Deus não tivesse feito o ferro, feito a madeira, feito, né, o fogo, como é que você ia
fazer as coisas. Nós não faz. Se você não tivesse, Deus não tivesse criado você mesmo. E se Deus não tivesse dado capacidade para você desenvolver e criar as coisas, inventar as coisas. Então, tudo vem de Deus. Então, tudo que é bom, nós aprendemos pela Bíblia, que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que o homem tem vem de Deus. Agora, é você que decide, como nós já aprendemos em outras lives, que o homem foi criado com vontade própria. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E como Deus é um ser que tem vontade própria, o Deus criou o homem também com vontade própria. Essa capacidade de Deus deu ao homem que muita gente nega, né? Não, o homem não tem vontade própria, o homem não tem livre escolha, o homem não tem livre-arbítrio. Tem sim, isso é verdade que tem, né? Só o fato de você estar assistindo esse canal aqui, você está usando sua livre vontade, né? Porque você tem a opção de pegar e desligar. Não quero assistir isso aí não. É vontade sua, né? Seu direito, né? Mas se você também está, não, eu vou assistir, gostei, eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais. Você está usando o seu livre-arbítrio, né? Você está querendo ficar. Tem pessoa que talvez já desligou, mas você continua assistindo porque você tem a vontade, você tem capacidade de assistir ou não assistir. Perfeito? Muito bem. Então nós temos que aprender assim que Deus, ele é o criador de todas as coisas que existem no universo, né? O universo foi criado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E nós vemos assim, que o princípio de todas as coisas foi o nada, né? Que a Bíblia diz que nem tudo aquilo que a gente vê parece que foi feito do que a gente vê, mas veio do poder criativo da palavra de Deus, né? Então houve um tempo da eternidade passada que não existia nada, né? Só Deus que existia, porque Deus é Espírito, né? Então nós vamos ver assim, vamos ver aqui já para avançar esse tópico aqui, que nós já estamos aprendendo aqui. Então que Deus, que isso é importante nós entendermos isso. Nós que dizemos que cremos em Deus, cremos em Cristo, por exemplo, né? E nós não tivermos certeza do que nós cremos, então fica difícil nós continuarmos até avançando em mais outros e tantos ensinamentos de Deus para o homem na Terra, né? Então, nós aprendemos assim, que em Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Deus não mente. Pensa só, se Deus disse que ele é o criador do homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é porque é verdade. O ser humano foi criado diretamente por Deus no sexto dia da criação. Deus criou o primeiro homem, que a ele foi dado o nome de Adão, né? E isto o homem veio à existência, um ser tripartido, eu já usei essa palavra em outras gravações, o homem tem três partes principais, que todo ser humano tem: corpo, alma e espírito. Isso foi criado por Deus no sexto dia. Então Deus é o criador do homem. Então se na Bíblia Deus diz lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é porque é verdade. Porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Duas coisas que são imutáveis em Deus. Duas coisas, entre outras coisas, mas duas coisas vamos numerar aqui. Que em Deus é imutável. Isso é impossível Deus mudar. Não tem como você mudar Deus. Deus é sempre assim. É impossível que Deus minta. E também Deus também, a Bíblia mostra que Deus ele é espírito. Cristo, quando veio na Terra, o Filho de Deus, que nós já aprendemos em algumas lives quem é o Filho de Deus, e também vamos aprender ainda muito mais, né? Porque nós estamos aqui no início, é um canal novo, com poucas lives, vamos aprofundar em todo o ensinamento de Deus, né? Então nós vemos que Jesus falou assim, que Deus é espírito. Então a pessoa de Deus, nós já aprendemos em outras lives que Deus ele é uma pessoa. Deus é um ser, assim como eu sou um ser, assim como você que está me assistindo, você não é um ser. Você está na sua casa, por exemplo, aí, você é um ser. Se você é um homem casado, a sua esposa é outro ser. Se você tem filho, 2 filhos, 3 filhos, suponhamos, cada filho é um ser. É uma pessoa, né? Ocupa tempo e espaço, não é verdade? Então nós temos que crer também que Deus, de acordo com a Bíblia, Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa, Deus é um ser, Deus não é como muitas religiões entendem, que Deus é uma força, é uma coisa abstrata, Deus é amor, Deus é um espírito criativo, mas Deus não é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus é amor, mas isso é uma virtude de Deus, né? Deus, ele é amor, né? Deus é justiça, né? Deus é verdade, né? Mas são a essência de Deus, né? Deus faz parte da essência de Deus, né?
da natureza de Deus, divina, né? Deus é espírito, Deus é espírito. Agora, Deus, a pessoa de Deus é um ser espiritual, porque Jesus, em João 17, 4, 24, Jesus diz lá que Deus é espírito, né? E em 4, 24, João, né, diz que Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Ok, então graças a Deus, nós aprendemos aqui que Deus é um ser que não mente. Em Deus não há mentira. Então, se Deus diz que o homem foi criado por Deus e foi criado no sexto dia, é impossível provar o contrário, mas é impossível. Pode juntar a humanidade toda, toda a criação de Deus, os anjos, tudo que existe no universo e tentar provar que o homem não veio de Adão e Eva, que o homem veio de outras criaturas que já existiram na Terra, porque a ciência humana, né, o estudo da antropologia aí, da história da humanidade, coisa e tal, né, ok? Elas querem mostrar que o homem já está na Terra há 100 milhões de anos, já existia seres humanos vivendo na Terra, infantilidade. Eles não entendem a Bíblia, porque Deus, muitas religiões creem que Deus criou o homem faz 5 mil anos, 6 mil anos que o homem que foi criado. Não, está errado. Deus criou Adão no sexto dia da criação, né? E Adão, quando Deus criou Adão, o primeiro homem, que é o nosso pai terreno, né? O nosso tronco, né? O nosso genitor universal, o homem é Adão, né? E a Bíblia mostra que Deus criou Adão no sexto dia, e Adão ficou sozinho no Éden com Deus, Deus andando com Adão na terra, na época. O Éden era um jardim, era uma chácara que Deus havia criado para Adão morar nela, mas o Éden era da terra. Então Adão andou pela terra toda, durante um período, quanto tempo nós não sabemos, se foi 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, nós não sabemos. Quanto tempo Adão ficou sozinho, porque naquele tempo Adão não morria. Ainda a morte não tinha entrado em Adão, porque Adão não tinha pecado diante de Deus, certo? Então Adão ficou sozinho no Éden e na terra durante milhões de anos, provavelmente, né? Adão viu criaturas que Deus criou, né? O mundo que Deus criou, né? Porque no quarto dia Deus já criou seres vivos na terra, né? E produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie, bestas, feras, animais domésticos e aves e pá. Então Deus pode ter criado seres inteligentes parecidos com o homem, né? Antes de Adão, Deus já tinha feito a terra. Adão foi criado no sexto dia, mas no quinto dia, no quarto dia, já tinha seres viventes na terra. E nós aprendemos pela lógica da Bíblia, como eu já disse em outras lives, Deus é um Deus lógico. Deus é um Deus lógico. Na Bíblia não existe essa palavra lógico, mas foi criada essa palavra mais recentemente, né? Mas não tem a palavra lógico, né? Mas são palavras do vocabulário humano que foi desenvolvido ao longo dos séculos, dos milênios, não é verdade? Vamos dizer? Então nós vemos assim que Deus é um Deus lógico. Então a lógica é o quê? É que Deus criou seres no quarto dia, no quinto dia, antes de criar o homem, que já estava vivendo na Terra milhões de anos aí, certo? E depois Deus criou Adão no sexto dia, e Adão viveu nomeando todas as criaturas de Deus da sua época, não é verdade? E Adão deve ter andado, visto os dinossauros e os tiranossauros, seres parecidos com o homem, né? Seres parecidos com o homem que construíram muitas coisas que foi preservada, porque a terra no dilúvio, quando Deus destruiu a terra através do dilúvio, né, mais ou menos quase 5 mil anos atrás, muitas obras feitas por aquelas criaturas que eram parecidas com o homem, que viveram antes daquilo ali, permaneceu aí, né? Porque a água não destrói tudo, né? Tem obras aí que foram feitas na época antediluviana, né? E na época antes de Adão mesmo pecar, né? No período da inocência de Adão lá, que ele ainda não tinha, criaturas que devem ter feito obras aí, coisa e tal, que até hoje está aí, os homens ficam perdidos. Puxa vida, isso aqui que fez isso aqui foi um cara inteligente. Deve ser um antecedente do homem, né? É um ascendente do homem, né? Os neandertais, outros grupos chamados hominídeos, né? Eles acham que o homem descende desse tipo de pessoa, mas não é verdade. Isso não é verdade. A verdade da Bíblia é a verdade verdadeira. Deus, o Criador do universo, o Deus que é impossível que ele minta, o Deus que é espírito, duas coisas imutáveis. Deus é espírito, Deus nunca muda o seu estado, Deus é espírito, e Deus, é impossível que Deus minta. Então a Bíblia diz, a narrativa da Bíblia, que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, vamos dizer assim,
Ela diz que Deus é o criador do homem. O homem foi criado por Deus e o primeiro homem criado por Deus foi dado a ele o nome de Adão. Né? E Adão viveu na Terra, porque as pessoas não entendem, porque muitas religiões ensinam que a Terra foi criada faz 5.000 anos. Os caras não entendem a Bíblia. Não, a Terra existe bilhões de anos. Então a ciência humana, que nós devemos respeitar, eu não estou aqui para criticar a ciência humana, que através da ciência humana, da tecnologia, do desenvolvimento da capacidade humana, é que nós nos beneficiamos, né? A ciência humana não é uma coisa negativa, ela é boa, né? A ciência humana só não é boa quando ela quer desmentir Deus, né? Aí quer fazer Deus de mentiroso. Isso é impossível. Que a Bíblia diz, ó, Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Então, nunca você vai chegar um dia que vai chegar, não, olha, vai chegar um dia que vai dizer, não, o homem não veio de Adão e Eva, não, a humanidade veio de outros seres. Daí é infantilidade da mente humana. Isso está, às vezes, um desejo de muitos seres humanos, que nós sabemos pela Bíblia, que tem pessoas que não querem submeter à autoridade de Deus. Né? Nós sabemos na Bíblia, como eu já disse há pouco, Deus criou o homem por vontade própria. Então Deus não criou você para você seguir a Deus na marra, nem que você não queira. Não, você tem livre-arbítrio. E tem pessoas usando seu livre-arbítrio e não quer ver. Deus é. Porque a Bíblia mostra que Deus é um Deus santo, né? É um Deus bom, né? É um Deus justo, né? É um Deus que ama a justiça, ama a verdade, ama a bondade, ama a misericórdia. Né? Deus é um Deus que não tem prazer no sofrimento das pessoas, na desgraça das pessoas. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer. Né? Deus não tem prazer na maldade, em fazer mal às pessoas, a qualquer criatura. Deus não tem prazer. Agora, Deus, a Bíblia mostra também que Deus é um Deus justo. E tem pessoas que falam, não, eu não vou aceitar que Deus existe, então tem coisas que Deus não quer que nós façamos, né? Que nós pratiquemos. Por exemplo, Deus não quer que nós pratiquemos a injustiça. Né? Nós não sejamos pessoas injustas. Deus não quer que sejamos injustas. Queremos ser pessoas justas, né? Não negar ao nosso próximo o seu direito. Mas tem pessoa que não quer, ele quer dar chapéu nos outros para ele ficar cada vez mais rico. Então, uma das maneiras das pessoas não submeter à autoridade de Deus é negar que Deus existe. Não, o homem não foi criado por Deus, não. Deus não existe, coisa e tal. Porque se Deus não existe, por que você vai se submeter a uma coisa que não existe? Mas, de acordo com a Bíblia, Deus é um ser espiritual, eterno. Deus não tem princípio de dias nem fim de existência. Deus, ele é antes de tudo e não existe nada depois de Deus, porque Deus é eterno, né? Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus é todo dia, para Deus é hoje, né? Amém? Então nós estamos aprendendo aqui que a Bíblia diz, em Hebreus 6,18, né? Por duas coisas imutáveis. Por exemplo, essas duas coisas que eu estou citando, tem outras, mas vamos citar aqui para a live poder terminar, né? Então, Deus, é impossível que Deus minta. Deus não precisa de mentir. Né? Deus não é que nem o homem, né? O homem às vezes mente, né? Nós às vezes mentimos, né? Porque a Bíblia diz em Romanos 3,4: Deus seja sempre verdadeiro e o homem mentiroso. Né? Nós somos mentirosos. A Bíblia diz que nós somos seres mentirosos. E é verdade mesmo, né? Porque às vezes você mente, né? Você trabalha numa firma, você arrumou um emprego, por exemplo, você entrou numa firma, fez a ficha lá, foi aprovado, aí você vai começar a trabalhar na segunda-feira. Primeiro dia de trabalho seu, naquela empresa nova. O seu horário de entrar foi combinado, tudo direitinho, foi avisado você que o horário de entrar é 8 horas, certo? Da manhã. Né? Mas você, no primeiro dia, por acaso, você perdeu a hora de acordar, você dormiu um pouquinho mais, cochilou, e quando você foi ver, você já era 6 horas da manhã, e você teria que ter saído, para chegar às 8 horas, você tinha que ter saído da sua casa 5h30. Mas só que você, na vez no primeiro dia de trabalho, acontece na vida de tantas pessoas, né? E a pessoa, de repente, dormiu um pouco a mais, mesmo sendo no primeiro dia, por um motivo qualquer, a pessoa perdeu o horário, levantou 6 horas, pegou o ônibus correndo, saiu, pegou o trem, o metrô, mas ele chegou 8h10. Chegou 10 minutos atrasado logo no primeiro dia. Opa! E nós vemos assim, que você, para não perder o emprego, logo no primeiro dia, o que você faz? Você muitas vezes fala assim, o patrão lá chega, né? Fala, poxa, agora, 8 horas, 8h10 está chegando, e você vai dizer pro cara, não, sabe o que é que eu perdi o horário, eu dormi um pouco a mais, o cara vai te mandar embora. Então, geralmente você faz o quê? Não, senhor, é que eu vinha no ônibus, o ônibus furou o pneu, e aí teve que trocar de ônibus, e nesse daí perdeu esses 10 minutos, mas, puxa vida, sua desculpa, não foi minha vontade, não. Você está mentindo, né? Porque, na verdade, você perdeu o horário lá.
Mas você, por causa disso, a pessoa compreende que é possível o pneu de ônibus furar, né? Então tudo bem, vamos trabalhar, vamos lá, releva isso daí, né? Mas não foi, você mentiu, você já é um mentiroso. Por que você mente? Por que nós mentimos? Porque aquela pessoa com quem você está falando, ele é maior que você, né? Ele pode te mandar embora, né? Você então, para salvar seu emprego, a sua situação, você até conta uma mentira, né? Não vai prejudicar ninguém, né? Vamos dizer assim, mas é uma mentira. Agora, Deus, nós temos que entender que Deus, ele é o ser criador de todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus é o Deus todo-poderoso, né? Tudo que existe no universo é a criação de Deus, né? Tantas coisas fracas como as coisas fortes. Tantas coisas bonitas como as coisas feias, né? Tanto o homem bom como também o homem mau, né? Tanto também a serpente venenosa como a serpente que não tem veneno. Tudo é criação de Deus, né? Tanto os anjos bons, né? Porque nós aprendemos que Deus tem uma criação angelical, né? Espiritual, né? Que é os anjos, são seres criados também diretamente por Deus, né? A Bíblia mostra isso na revelação de Deus, que o anjo não gera filhos. Os anjos são milhões de anjos, provavelmente bilhões de anjos que Deus criou, e os anjos foi criado um a um, né? Os anjos são criação de Deus direta, né? Ok? Os anjos não procria, né? Agora o homem, Deus criou Adão lá no paraíso, né? Lá no Éden, né? Lá na terra, né? Na época do Éden lá, que Deus colocou o jardim do Éden na terra, Deus formou o homem do corpo do homem do pó da terra. E depois Deus criou Eva, do corpo de Adão, Deus fez Eva, a primeira mulher, né? E desse cruzamento desse casal, homem, mulher, Adão e Eva, nasceu os filhos dele, os netos, os bisnetos, taranetos, encheu a terra, veio o dilúvio, Deus destruiu aquela geração pecaminosa. Nós já aprendemos em outras lives, depois você pode ver. E também Deus salvou Noé pela sua justiça, né? A ele, a sua família, e dessa família de Noé, depois do dilúvio, descendo todas as raças humanas que tem na terra. Entendeu? Então Deus, ele é o Deus criador de todas as coisas. Deus não precisa mentir, né? Como eu falei, a gente mente muitas vezes, né? Porque mesmo o ladrão, né? O ladrão, às vezes ele rouba, a polícia chega, pá, você que assaltou lá, não foi. Porque, lógico, se ele falar, não, foi eu que assaltei, ele vai pra cadeia, ele tá confessando já, né? Mas ele vai dizer que não, eu só estou enganado, não fui eu não, eu estava passando aqui, não tem nada a ver, mas é mentira, né? Por que ele está mentindo? Porque ele não quer ir para cadeia, né? Agora, Deus precisa mentir? Não existe outro ser maior que Deus. Deus é o único ser, segundo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 6, diz lá, Deus é o único ser que possui a imortalidade, quer dizer, Deus não tem começo e nem fim. Deus é eterno em todos os sentidos, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Deus não morre, né? Deus não tem tempo que não existiu Deus. Deus é eterno, né? E a partir de Deus é que Deus criou o universo que nós conhecemos parte dele, que é um negócio tão gigante, né? Que mesmo com toda a tecnologia que o homem tem, há milhares de anos que o homem está na Terra, o homem não conseguiu ver talvez 0,1% daquilo que é o universo, né? Porque cada dia se descobre mais planeta, mais estrelas, mais galáxias, né? Nós temos que aprender que, por exemplo, que o homem até mais ou menos 100 anos atrás achava que a Via Láctea era a única Via Láctea que tinha no mundo. Que no universo era a Via Láctea onde está o Sistema Solar. Está dentro de uma Via Láctea que é bilhões de sistemas solares aí, né? Porque, segundo eles, numa via, num sistema interplanetário, né? Existe bilhões de sóis, de estrelas, coisa e tal. Em cada estrela existe sistemas planetários, né? Em volta delas, né? Ok? E eles achavam que o mundo era só a Via Láctea, né? Mas depois, há mais ou menos 100 anos atrás, que eles foram descobrir, puxa vida, não é só uma Via Láctea, não. Tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de Vias Lácteas que está até hoje descoberta. Mas imagina o que se vai ainda a descobrir. O universo é uma coisa gigantesca, muito grande que Deus fez, que né, nós conhecemos, né? Mesmo aqui na Terra, nós não conhecemos todas as criaturas de Deus, né? Muito bem, então, Deus seja sempre verdadeiro, né? Deus é verdadeiro. Então, a narração da Bíblia é a verdade, né? Vamos conhecer essa verdade. Vamos crer nessa verdade. Porque essa verdade é que vai nos salvar, né? As verdades de Deus é que vai nos salvar. E a Bíblia mostra também que Deus ele é incorruptível, né? Deus é um ser incorruptível, quer dizer, Deus não se gasta. Deus é diferente de nós, né? Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos Deus, né? Mas somos parecidos com Deus, né? Somos a imagem de Deus, né? É como você vê sua foto no espelho, parece com você, mas não é você ainda ali, né? Não é você é você mesmo, mas o espelho projeta a sua imagem, né? Ok?
Então o homem é a imagem de Deus, né? Nós vamos aprender isso com mais profundidade ao longo de muitas outras lives para aprender, né? Mas Deus é incorruptível, quer dizer, Deus não se corrompe nele mesmo. Deus não tem problema que nós temos. O ser humano, ele é corruptível, né? Porque nós muitas vezes nascemos, né? Mas logo vamos ficando doentes, vamos crescendo, vamos amadurecendo, envelhecemos e morremos, né? Deus não tem esse problema, porque a Bíblia diz que Deus renova a cada dia. Deus é um ser sempre novo, né? E Deus também é incorruptível, porque também Deus não tem como você, por exemplo, usando essa palavra, corromper Deus, né? Por que, que o ser humano ele é corruptível? Né? Ele é corruptível tanto nele mesmo, né? Porque nós ficamos velhos, né? Vai morrer, né? Vamos sair desse mundo. Nosso homem natural aqui na Terra, ele é corruptível, né? Nosso corpo humano aqui, que é onde é uma sede, onde está o nosso espírito, nossa alma, que formamos esse homem natural, possuído, que possui um corpo terreno, alma e espírito criado por Deus no sexto dia e colocado dentro desse ser aqui, e que Deus soprou em nossa narina, na narina de Adão, o fôlego de vida. Né? Como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós também somos iguais a Adão. Adão tinha corpo, nós temos corpo. O corpo de Adão veio da terra, nosso corpo também veio da terra. A ciência prova que no corpo humano existe água, existe uma parte sólida, mas bem menor que essa parte sólida, tem como coisas da terra, tem ferro, tem outros tipos de minerais aí que estão no nosso corpo, né? Ok. E também nós temos o espírito e a alma. Todo ser humano, descendente de Adão e Eva, tem espírito, alma e corpo. E nós somos corruptíveis. Isso o que é? Nós não somos incorruptíveis, não só no nosso corpo, que envelhece e morre, mas também nós somos corruptíveis também porque nós tem coisas que nós não temos e alguém chega para você e fala, olha, se você fizer isso para mim, eu te dou isso de presente para você, né? Então, por isso que nós dizemos que a justiça humana, às vezes, não é perfeita, né? Porque o juiz que está lá para fazer cumprir as leis, ele é corruptível, né? Porque às vezes chega uma das partes, é uma parte rica, né? Pode mandar através dos advogados, olha, fala para ele que se ele mudar essa sentença aí, olha, fala para ele que eu vou dar para ele um carro, um Rolls Royce. Ah, o juiz, mesmo que ele ganhe bem, mas para comprar um Rolls Royce que custa 2 milhões de reais, ele ganha 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, ele não vai poder comprar talvez nunca na vida dele, né? E aí o cara está oferecendo para ele, então ele é corruptível, né? Mas Deus, você não pode corromper Deus, porque tudo é de Deus, né? Tudo que existe, aprendamos isso. Tudo que existe no universo é criação de Deus. Então, não tem nada que possa dizer assim, não, olha, eu tenho essa ilha aqui, né, eu achei um planeta aqui que não foi Deus que criou, eu vou falar para Deus se ele me perdoar, e ele me der, eu desse planeta. Não dá, porque tudo foi Deus que criou, né? Tudo é de Deus. Então não tem também como você corromper Deus. Além de Deus em si mesmo ele ser incorruptível, Deus também é o criador de todas as coisas, né? Então Deus é incorruptível, não tem como nós corromper Deus, enganar Deus, trapacear com Deus, não existe isso, né? E então o Salmo 92 diz, Deus é eterno, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é uma palavra que quer dizer o quê? Deus é um ser, Deus é uma pessoa, é um ser, é uma coisa, né? Que tem poder, né? É verdade? Tanto que os faraós na época do Egito lá, e até mesmo depois, eles se consideravam Deus, porque eles tinham poder, né? O faraó na época lá, se ele olhasse para uma pessoa e ele não quisesse que aquela pessoa vivesse, ele mandava, os caras matavam, né? Hoje, os governantes de hoje não têm esse poder mais, né? Porque já, como evoluiu o conhecimento humano, né? A ciência humana, mais né? As leis, né? Foram elaboradas, coisa e tal. Então, hoje em dia, um presidente da República, ele não pode dizer assim, corte pessoas do cara, vai cortar, porque existe uma democracia, tem direitos separados, poder legislativo, poder executivo, poder, né? Ele tem poder até mais naquela época lá, o faraó era considerado um deus, né? Se o faraó dissesse, então o faraó, Deus é uma pessoa que subtende ter poder. E Deus, de fato, Deus é Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus já era Deus, né? É ser poderoso. Tudo veio, a existência no mundo, tanto espiritual como material, físico, e nesse espaço sideral que Deus criou, tudo é criação de Deus, né? Então hoje nós vemos que a humanidade, eles estão procurando vidas inteligentes, né? Nós com as naves aí, os satélites, né? Viajando pelo espaço aí, né? As naves que pesquisam, né? O James Webb, né? Que é uma nave espacial aí, um laboratório voante no espaço, né? Que está aí dentro do sistema solar, né? Pesquisando se encontra algum tipo de vida, né?
algum tipo de um lugar que dê para o homem morar sem ser só a terra, né? Como nós não conhecemos hoje ainda. Né? Tá tudo dentro da especulação ainda, né? Mas eles estão aí voando, pode ser que, mesmo que o homem amanhã encontre uma civilização superior à do homem na Terra, vamos imaginar, essa possibilidade existe, porque a Bíblia diz que Deus criou mundos, né? Mundos, Deus criou mundos, né? É possível, não é impossível, né? Nós não podemos dizer que aí não pode existir, porém pode não estar ao alcance do homem, né? Os seres espirituais, por exemplo, não estão ao alcance do homem, porque o homem não pode ver coisas espirituais, até mesmo o nosso espírito humano, que é o nosso verdadeiro eu, nós não conseguimos ver. Imagine ver outros seres espirituais. Mas suponhamos que existem seres físicos criados por Deus também, com inteligência igual ou superior do homem em algum planeta aí. Mas quando chegar lá, foi Deus que criou. Você não vai conseguir fugir de Deus. Né? A pessoa não vai conseguir fugir de Deus. Porque tudo que existe no universo foi criação de Deus. É criação de Deus, né? E Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas, que era nos céus e na terra, invisíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos que Deus é o criador de todas as coisas. Então Deus criou não só a vida humana, né? Deus criou a vida animal que nós conhecemos aí, a vida microbiana, a vida viral, né? Os vírus que existem na Terra, tudo veio de coisas que Deus já havia criado, né? Ok? Então nós vemos, mesmo no dilúvio, quando Deus eliminou a criação no dilúvio, Deus eliminou aquela geração que era pecadora lá, que não tinha como correção para elas, Deus salvou Noé, né? E junto com Noé, Deus salvou os animais, né? Que Deus achou importante salvar para viver com o homem depois do dilúvio, né? Para ser alimento para o homem, por exemplo, né? E nós vemos que Deus, mas posteriormente ao dilúvio, logicamente, muita coisa que existe na Terra hoje foram geradas pela criação de Deus na Terra, né? A Terra pode gerar, Deus falou, produz a Terra seres viventes. Então, por exemplo, nós temos hoje formiga, nós temos cupim, nós temos tanta coisa aí, você vê que foi parte da natureza que Deus fez, né? Deus também não salvou lá os cupim dentro da arca, as formigas, todas as coisinhas. Não, são coisas que podem ser produzidas pelo poder que Deus deu à natureza. A natureza tem poder de criar coisas, mas tudo vem de Deus, irmão. Esse é o Deus. O importante que a gente tem que entender, nós que dizemos que somos cristãos, nós temos que entender assim, que tudo que existe, o princípio, é nada. Tudo veio à existência a partir da criação inicial de Deus. Deus criou as coisas, como diz em Hebreus, que as coisas que são criadas não são daquilo que parece ser, mas que vieram do poder criativo da palavra de Deus. Né? Então, no princípio, Deus criou, por exemplo, as coisas invisíveis. Né? Nós vemos que a água, pela ciência, nós aprendemos, né, ao longo daqui, a água ela é o ajuntamento de dois gases, né? Hidrogênio e oxigênio, né? Forma a água. Né? Então a água ela tem uma origem. A água não veio do nada. A água não veio do nada. A água já veio dos gases que Deus havia criado, né? São coisas invisíveis, você não consegue ver, né? O ar, você consegue ver o ar? Né? O vento, nós não conseguimos ver, né? São coisas invisíveis. E outras coisas espirituais, como nós vemos, os seres angelicais, são espirituais, nós não conseguimos ver, né? Então, as coisas que existem na Terra veio por exemplo, a água, vamos só para ganhar tempo, né? A água não veio do nada, a água veio dos gases, né? O hidrogênio e o oxigênio juntou os dois, formou a água, né? Foi assim que foi feita a água. Né? E os peixes vieram da onde? Os peixes vieram da água, né? Os peixes têm uma origem. Qual a origem dos peixes? Vem da água, Deus falou, produz as águas, seres viventes, né? Ok? E os animais que vivem na Terra, os animais que não são aquáticos, né? Eles são criaturas da Terra, né? Da Terra que produziu eles, né? Tá certo? E a Terra vem da onde? Onde é que é a origem da Terra? A Terra vem das águas, porque diz lá no Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí Deus disse, haja luz e houve luz, né? Então nós vemos aí esses dias aí, nós já aprendemos em outras lives, que não são dias de 24 horas, como muitas religiões creem, né? E ensinam que os 6 dias da criação são dias de 24 horas. Não, não é. Porque ainda Deus não tinha criado nem o Sol, nem o sistema solar, provavelmente nem a Via Láctea ainda havia sido criada, e nem também o sistema solar, né, que ilumina os dias da Terra de 12, 24 horas escuro de dia, né?
Os dias lá no Gênesis 1, 2, 3, ali, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, são dias, brilhões de anos que Deus fez, pô. Tá certo? E é problema para Deus? Tem que falar, mas não pode, como é que pode? Não, mano, vamos aprender isso. Deus, ele é eterno. Deus não tem problema com o tempo. O tempo é para a criação de Deus, né? Que Deus fez. Deus abriu um tempo na eternidade, né? Porque Deus é a eternidade. A eternidade, Deus é sempre eterno. Então, consideremos que houve um tempo na eternidade que não existia nada, né? Okay? Antes de Deus abrir a criação, né, nada existia, só Deus que existia. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Entendeu? E aí Deus, no desejo do seu coração, Deus resolveu criar coisas para serem para a sua glória, né? E Deus, entre todos os seres criados, tanto espiritual como também material, terreno, e aí nesse espaço sideral, como nós lemos aqui, né? Que Deus criou dominações, poderes, tá? Então, os ares aí são sistemas de governo, de potestade, né? Que foi criado por Deus, né? Ok? Mas Deus criou, Deus, o desejo de Deus na eternidade passada, se você vai lá em Efésios, você vê que Deus teve um desejo de ter uma família, né? Ter filhos, né? Pessoas parecidas com ele, né? E nós vamos aprender isso com mais profundidade em outras lives, né? E Deus criou o homem com esse objetivo. O homem foi criado para a glória de Deus e para participar da glória de Deus. Nós temos que ser muito gratos a Deus. Aí o Deus criador do universo diz que ele criou o homem e com um propósito maravilhoso na Terra, capacitou o homem a ser um ser poderoso também, né? E inteligente, né? E com vontade própria, né? Mas tem seres humanos que preferem ser descendente do macaco. O macaco que Deus criou lá no quarto dia, lá no quinto dia, né? Ou até no sexto dia mesmo, Deus criou antes de Adão, Deus já existia macaco, já existia outros seres parecidos com os homens, que criaram essas obras que nós encontramos hoje na Terra, que a ciência encontra, a antropologia e os que estudam aí, a geologia, coisa e tal, encontram coisas, cidades, vamos dizer assim, que eles atiram, essa cidade aqui, ela tem 50 mil anos, né? Tem 10 mil anos, né? Mas às vezes cidades, ou sistema de vivência de outras criaturas que viveram antes de Adão e Eva, ou quando Adão e Eva viviam, antes do dilúvio, né? Tá certo? Isso é possível, para Deus, Deus é eterno, cara. Deus não, tudo que existe foi Deus que criou, isso que a gente tem que entender. Agora, o ser humano, que é o objetivo desse canal, é nós aprendermos a verdade. Nós temos que aprender que o ser humano foi criado por Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Leia lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, 26, 27, Deus diz, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. E provavelmente, dessas palavras, Deus, quando diz façamos o homem, Deus falou isso na eternidade ainda, né? Antes de Deus criar as coisas, Deus falou com o filho, vamos fazer um homem, né? Um ser parecido conosco. Deus falou com o filho dele, com Cristo. Cristo, nós já aprendemos que é Cristo, só vejo outras lives aí, né? Cristo é o Filho de Deus. Ele é antes de todas as coisas criadas por Deus aqui na Terra, nesse mundo que nós conhecemos aqui. Deus, Cristo é antes de tudo, né? Então, obviamente, Deus falou para o Filho, façamos o homem de forma a nossa imagem, nossa semelhança, né? Então o homem foi feito lá. E quando chegou no sexto dia da criação, de bilhões de anos já que Deus já estava criando, Deus chegou no sexto dia e criou o homem, pô, né? E quando criou Adão, Deus criou Adão. Você acha que no dia que Deus criou Adão hoje? Pensa comigo, usa a tua inteligência, a tua lógica. Pensa comigo, você que diz que é cristão, conhece a Bíblia, pensa, acha que Deus criou Adão hoje? Pensa comigo, Deus criou Adão hoje, vai, no sexto dia lá, criou Adão no sexto dia. Aí pôs Adão na terra para Adão nomear todas as coisas que existiam na terra. Então Adão conseguiu fazer isso em um dia, vamos imaginar. Vamos imaginar. Adão conseguiu fazer isso em um dia, coisa, vamos dizer, impossível, né? Porque Deus criou bilhões de coisas, né? Como é que Adão ia nomear tudo em 24 horas? Não ia fazer isso, né? Então Adão, mas suponhamos, você acha que Deus fez Adão em um dia, Adão nomeou tudo, aí Adão se sentiu só, aí Deus criou Eva, aí Adão viu Eva, aí Deus criou, trouxe, Adão ficou feliz, contente, agora tinha uma companhia igual a ele, e Adão no mesmo dia, no dia seguinte Adão já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, já pecou, não é assim, irmãos, vamos usar nosso raciocínio lógico que Deus deu para nós. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Adão nomeou toda a criação de Deus na época lá dele, né? E isso, para Adão fazer isso, Adão não fez em 24 horas, nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Adão deve ter ficado milhares de anos, talvez milhões de anos andando com Deus na Terra. E Adão não morria, porque Adão não morreu, porque o pecado ele não tinha entrado em Adão. Porque a morte não tinha entrado em Adão, porque a morte entrou no mundo pelo pecado, né? A Bíblia está clara, você vai lá é só você ir lá em Romanos capítulo 5, se não me engano,
O apóstolo Paulo diz que a morte, que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado a morte. E a morte aí passou para todos os homens, né? Não foi nem o pecado que passou para todos os homens. Nós vamos aprender isso mais futuramente. Vamos continuar assistindo o canal. Não se canse, não desanime. Né? Vamos continuar assistindo para aprender verdades de Deus que são eternas. Que toda a raça humana, toda a criação de Deus está debaixo das verdades de Deus. Não tem outra verdade. O ser humano não pode mudar a verdade de Deus. Achar que o ser humano vai provar que o ser que Adão não existiu, que é uma lenda, que muitos falam, é uma lenda. Não é nada. A lógica da vida é assim, a lógica é que Deus criou o homem no sexto dia, e esse sexto dia não foi agora há 5.000 anos, irmão. O sexto dia foi milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás. Tá entendendo? Depois eu tenho outras lives, assista, por favor, não desanime, não tenha vergonha, não tenha medo, não vai prejudicar você. Verdade não prejudica, mano. Verdade é só bênção para a nossa vida espiritual e nossa vida aqui na Terra também. E Hebreus 1,3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira tal que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, aí precisa ter fé. Pela fé, né? Porque como que você vai crer numa coisa que você não viu, né? Tem que ter fé, né? É que nem você vai trabalhar numa firma, pensa comigo. Você vai trabalhar numa firma, você nunca trabalhou para aquele cidadão, para aquela pessoa, e o cara fala, eu estou precisando de um empregado para trabalhar comigo aqui, e eu vou pagar para você 3.000 reais por mês, certo? Para você fazer esse serviço para mim aqui. Eu vou te pagar todo dia 10. Então, estamos aqui no começo de janeiro. Quando for no dia 10 de fevereiro, eu vou te pagar o teu salário que você trabalhou no mês de janeiro. Você, para trabalhar, você tem que ter fé, né? Porque se você não tiver fé aqui, se achar que, pô, esse cara vai me dar chapéu, ele não vai me pagar, esse cara não vai... você não ia trabalhar para ele, ia. Mas quando você trabalha com uma pessoa que diz para ele, empenhou a palavra dele, que ele vai te pagar no dia 10 do mês seguinte, o mês que você trabalhou, você acredita, você tem fé nele, né? Então, isso é fé, né? Fé, você não tá vendo se ele vai pagar, mas você está crendo que ele vai pagar, então é fé. Fé todo mundo tem, fé existe muito no mundo. Mas nós temos que crer também no que a palavra de Deus diz, que o mundo que existe foram criados, né? Os mundos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Né? Os mundos, né? Os mundos, né? Tem muita coisa criada por Deus que o homem não conhece, não sabe, não vai ficar sabendo, talvez, ainda enquanto estamos nesse estado, aqui nesse corpo, né? Porque nós vamos aprender muito mais coisas. Se agora estamos aprendendo, imagina na eternidade, né? Porque se agora aí... É que nem uma pessoa que faz engenharia, né? Assim, 5, 6 anos na faculdade, ele aprende tanta coisa, muito mais ele vai aprender na prática depois, né? Porque a maior sabedoria do mundo, que existe no mundo, não é aprendida na faculdade. É aprendido na prática, né? Tem pessoas que não foi na faculdade e muitas vezes ele entende mais do que uma pessoa que tem faculdade, né? Porque ele tem a experiência de vida, né? Não é verdade? Então agora a faculdade prepara você para você se desenvolver muito mais rápido, aprender muito mais coisas com a técnica, né? Com a tecnologia, com o ensinamento. A faculdade é importante, né? Mas ela abre um caminho para você, uma porta para você ir trabalhar, né? Agora, no trabalho, ao longo de 10, 20, 30 anos, quer dizer, quanto mais tempo você passar fazendo, mais experiência você vai ganhar, não é verdade? Então, com Deus é a mesma coisa. As coisas de Deus assim também. Você não vai aprender tudo agora. E quando nós chegarmos na eternidade, né, você vai entrar na eternidade, no dia você já sabe de tudo. A eternidade, irmão, Deus é eterno. Imagina só, Deus, ele é eterno. Nós nunca vamos compreender Deus, tudo de Deus, irmão. Nós vamos viver a eternidade, todo dia tem novidade para nós, todo dia, né? Porque Deus é eterno, Deus é imensurável, Deus é interminável. O único ser infinito que existe no universo é Deus. O universo não é infinito. O universo criado por Deus, ele é grande, né? A própria ciência mostra, aí os estudos até hoje, que o universo tem mais ou menos, não é uma data fixa, mas é mais ou menos 13,7 bilhões de anos-luz de criação, de tamanho, de existência, né? Isso agora, né? Mas há 100 anos atrás, o ser humano achava que a Via Láctea era a única via que existia no mundo, né? No universo. Aí depois chegou com mais estudos, se aproximando com telescópios, com naves, aí viu, puxa vida, não, a Via Láctea, ela não tá só, ela tem outras bilhões de Via Láctea, né?
E daqui a 100 anos, o homem pode chegar à conclusão, puxa, não, nós nos enganamos, a Terra não tem 13,7 bilhões de anos, não. O mundo, né? O universo não tem 13,7 bilhões de anos, não. O universo tem 80,7 bilhões de anos. Para Deus não é nada, 87,7 bilhões de anos, 13,7 bilhões, 100 milhões de anos, um ano. Deus é eterno, né? Não vai diminuir Deus se amanhã chegasse à conclusão que que o universo tem 1,3 trilhões de anos-luz. Para Deus Deus dá risada, né? Deus dá risada, né? Você não é, ok? Então vamos crer em Deus, vamos aceitar a verdade do Evangelho, né? Então nós vemos assim que Deus, ele é eterno. Aí tem aqui Hebreus 6,13, diz assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que ele, jurou por si mesmo. Então Deus, quando fez uma aliança com Abraão lá, né? Deus fez promessa para Abraão, né? E essa promessa de Deus, nós na Terra não é assim, na Terra nós, por isso que eu falo que o ser humano é um ser parecido com Deus. Deus criou um ser humano semelhante a ele. Vamos dizer que o ser humano é um Deus pequeno, né? É verdade, né? Como aqui a Terra, o mundo que nós vivemos, é uma miniatura da vida espiritual, da vida eterna. É verdade, irmão. Depois vamos aprender em tantas outras lives. Ó, Deus, quando Deus falou com Abraão, diz a Bíblia aqui que Deus deu a sua palavra. Falou a Abraão assim, assim, assado. Mas para fica ratificado, né? Hoje mesmo, né? Quando nós conversamos com as pessoas, às vezes fazemos um contrato verbal, antigamente era muito usado. Hoje em dia tem assinatura, tem um contrato assinado, você não, né? Mas antigamente, que não tinha contrato, pessoal, então era feito verbalmente. Então as pessoas geralmente quando faziam às vezes um contrato, eu juro, né? Que eu vou cumprir esse contrato. Mas você jura por quem? Eu juro pela minha cabeça. Se eu não cumprir, você pode cortar minha cabeça fora, né? Porque a pessoa entende que a cabeça dele é a coisa mais importante do corpo dele, né? E também o outro jura, não, eu juro pelo meu pai e minha mãe, se eu não fizer, pode levar eles escravos, ou pode prender ele, coisa e tal, né? Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa jura por uma coisa geralmente maior que ele. Mas como Deus fez a aliança com Abraão, diz a Bíblia que Deus não tem ninguém maior do que ele, não existe ninguém no universo maior do que Deus. Deus é o ser, nós já aprendemos em outra live, você vai assistir aí, Deus é o topo, Deus terminou a escada, chegou em Deus, não tem mais para onde você subir. Deus é o Altíssimo, né? Porque quando Deus fez a promessa em Abraão, como não tinha outro maior que ele, jurou por si mesmo. Então Deus, quando fez a promessa, Deus, além de dar a palavra dele, Deus jurou por ele mesmo, porque não tem outra pessoa maior que Deus. Deus não, eu juro pelo Deus... Não tem. Deus, ele é eterno. Vamos aprender isso, irmãos. Deus é um Deus Espírito eterno. Não tem ninguém antes de Deus, nem ninguém vai haver depois de Deus, porque não existe nem antes de Deus e nem depois de Deus. Deus é eterno, pô. Então Deus não tem ninguém maior que ele, Deus jurou por ele mesmo, né? Ok? E Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então nós vemos que Deus, as pessoas da terra faz casas para Deus, né? Vamos dizer assim, faz templos, né? Prédios, né? E aqui a casa de Deus, venham cá todos aqui para a casa de Deus. Mas não é infantilidade, irmão. Deus é espírito, Deus não habita em coisas feitas por mão humana. A casa que Deus vai habitar, sim, aí a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra, vamos aprender em tantas outras lápis, que eu falo, não desista de assistir, assista. Chama sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, passe essa informação para outras pessoas. Tem um canal no YouTube que fala verdades de Deus. Ouça lá, verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia. Deus fez os mundos, né? Aqui, ó, o Deus que fez o mundo, né? E tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, né? Então, nós vemos assim que as pessoas, nós fizemos um templo aqui que é o templo de Deus, né? Não, Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus eterno, esse ser imortal, de onde vem todas as coisas, né? O Deus, nós cristãos devemos adorar esse Deus, o Deus de quem vem todas as coisas. Então, todas as coisas que nós temos, e principalmente as coisas boas na nossa vida, vêm desse Deus, né?
Deus é que manda chuva, Deus é que manda o sol, né? Deus é que faz crescer as plantas, né? Nossa produção aí para poder alimentar todo mundo, né? Quem alimenta a humanidade é Deus, né? Às vezes você pensa que é teu pai e tua mãe, mas quem criou teu pai e tua mãe? Foi Deus, né? Quando você nasceu, você já tinha o pai e mãe para dar comida na sua boca, pá. E o leite no peito da sua mãe para você mamar, pá. Mas quem preparou isso? Foi Deus, mano. Então todas as coisas boas vêm de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus. Então, nós vemos assim que esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Deus não tem. Então, esses gastos, esses milhões que a gente vê que o senhor gasta aí, para Deus não quer dizer nada. Tudo da religião, né? A mente humana tentando fazer coisa para Deus, achando que isso vai agradar a Deus, mas não é. Vamos aprofundar futuramente o que é a casa de Deus, né? Daí sim, Deus aí, como eu disse em outra aula, Deus está edificando, sim, uma casa espiritual, a casa espiritual. Depois nós vamos aprender isso, né? Então Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus é espírito, Deus está em tudo quanto é lugar, irmão. A Bíblia diz lá em Atos 17, né, que Deus, nele nós nos movemos e nele nós existimos, né? Então todas as coisas que existem no universo, uma flor, quando você vê uma flor linda, bonita, você está vendo Deus, pô. Que Deus é que dá aquela vida ali, cara. Não é verdade? Se nós vermos isso, quando você vê uma mulher bonita, ou um ser humano qualquer, né? Todo ser humano é bonito. Às vezes uma é bonita para mim, mas não é bonita para o outro, né? E assim por diante. Então, mas você vê, por exemplo, uma mulher bonita, você tem que lembrar de Deus. Olha como Deus fez essa mulher bonita, né? Pô, que Deus grande, né? Quando você vê uma pessoa, né, bondosa, fazendo bem, né? Você fala, puxa, graças a Deus. O bem vem de Deus, né, irmão? A Bíblia não diz isso. Tá, vamos ver posteriormente isso. E Romanos 13:10 diz, Deus não faz mal, né? Ou Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo. Então a Bíblia mostra que Deus, lá em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia mostra que Deus, ele é amor, né? E se Deus é amor, então a Bíblia mostra que quem ama não faz mal ao seu próximo, né? Quem ama não faz mal ao seu próximo. Então, quando você vê um marido que espanca a mulher, que maltrata a mulher, que obriga a mulher a viver com ele, que ameaça a vida dela, e que muitos até tiram a própria vida da mulher, porque ele não ama. Não. Isso não é amor, o amor que vem de Deus. Isso é um amor egoísta, é um amor da carne, né? É uma coisa maligna, né? Entendeu? Que o cara acha que é dono da outra pessoa, né? Mas na realidade não é. O amor, ele não faz mal ao seu próximo. Né? Principalmente se não faz mal. Qual a pessoa mais próxima, olha, só para nós aprender aqui, para terminar. A pessoa mais próxima de um homem ou de uma mulher é o marido, né? É o marido, a pessoa mais próxima, que mais, né, subentende, conhece você, né? É verdade? Ok? Porque você conhece a mulher do vizinho, né? De vista, oi senhora, tudo bom? Bom dia. Mas o marido dela conhece ela mais profundamente, ele vive com ela, né? Ele conhece ela intimamente, profundamente. Você não conhece. Então a pessoa que mais próximo de nós nesta vida humana é o marido ou a esposa, né? E a Bíblia diz que o amor não faz mal ao seu próximo. Quem ama não faz mal. Então como é que você vai fazer mal à sua esposa? Ou como é que você vai fazer mal ao seu marido? Né? Então uma esposa que faz mal ao marido dela, ela não ama ele. Né? Porque quem ama não faz mal ao seu próximo. Né? Quem ama está preocupado. Né? A mulher, o marido está trabalhando, saiu de manhã, estava trabalhando, e ela fala, poxa vida, hoje é sexta-feira, eu vou fazer aqui um peixe assado para ele, que ele gosta de comer peixe para sexta-feira. É amor, né? Ela ama, ela não vai... Não é verdade? E o marido tá lá trabalhando, fala, puxa vida, hoje é sexta-feira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar lá no mercado, minha esposa gosta de queijo, né? E não tem queijo lá. Eu vi que na geladeira não vi queijo, então eu vou levar queijo para minha esposa. Isso é amor, né, irmão? Então, quem ama faz o bem, né? Então Deus ama o homem. Então Deus providenciou tudo para nós, seres humanos, né? Nós vemos assim que Deus criou Adão e Deus, antes de Deus criar Adão, Deus já tinha feito a terra, todo tipo de coisa que Adão precisava. E além disso, Deus ainda formou o jardim do Éden, com mais coisas ainda preciosas para Adão viver e se alimentar. Então, há o amor de Deus, né? O amor de Deus, né? Pelo homem, né? E Deus providenciou no mundo para a humanidade, para os descendentes de Adão, que somos nós hoje, Deus providenciou terra para todo mundo, né? Se nesse mundo tem pessoas que não têm sua casinha para morar, casa própria, é por causa da injustiça humana, né? Porque terra tem de monte aí, pá. Não precisa ninguém, nem tá pagando aluguel, não precisa ninguém. Todo mundo tinha direito de ter sua casa, né? Casa é um direito que tinha que ter. Mas o homem, até para água, para você beber, você tem que pagar, né? Mas a água, Deus fez água para todo mundo aí, os rios tá aí, Deus não... Né? Os homens é que cobra, né?
coisas, né? Graças a Deus que os homens não conseguiram. Graças a Deus, por isso que eu digo, na igreja nós damos graças a Deus em tudo. Porque imaginou se os homens conseguissem canalizar o ar, né? Então, na tua casa só tem ar se você paga a conta do ar, né? Do oxigênio na sua casa. Se você não pagar, morria um monte de gente, né? Porque cortou oxigênio, dentro de segundos, minutos, você morre, né? Mas o homem é uma coisa que Deus, que é uma coisa vital para a vida humana, é o oxigênio. Então, o oxigênio está solto aí na Terra, né? Você pode, qualquer lugar que você vai, tem oxigênio. Na verdade, o homem não conseguiu ainda canalizar ele, né? Prender o ar, né? Na verdade, nem que você prenda o ar aqui no tubo, mas o ar está fora também, não tem como você fechar ele tudo, né? Muito bem. Então Deus fez suficiente para todo mundo ter o que comer, o que vestir, assim, tem gente que não tem, é porque tem alguém que tem demais e não quer distribuir com o próximo, né? Não quer dividir um pouco do que ele tem, até não precisa dividir tudo, né? Só um pouco já resolveria o problema da humanidade. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o Deus maravilhoso da Bíblia, que a Bíblia apresenta para nós, e o Deus que se apresenta na Bíblia, e o Deus que é a natureza que nós vemos, mostra que existe um Criador, né? Que na lógica é que tudo que existe tem uma pessoa que fez, né? Então, esse celular aqui que está gravando essa tópica aqui, ó, teve uns engenheiros aí, né, que, como ele é um celular que veio da China, então lá na China tem engenheiros, homens inteligentes que estudaram, né, tecnologicamente, né, e descobriram lá, né, junto com outros cientistas do mundo, né, eles pegaram o conhecimento de todo mundo junto e desenvolveram, né, o programa aí, o chip, a placa-mãe, descobriu como é que faz para gravar o chip, toda aquela história, e aí existe o celular, mas tem alguém que fez, todo mundo acredita nisso. Esse celular não apareceu por obra do acaso, né? Então você acha que Deus, que o mundo, que a natureza, criada por Deus, né, veio do acaso, a obra como muitos creem, né, o Big Bang, não existia nada, mas aí se juntou lá não sei o quê, e aí deu uma explosão, e aí criou o universo. Isso é infantilidade, é coisa da mente humana. Muitas vezes são pessoas, como eu disse, não querem reconhecer a soberania de Deus, a vontade de Deus, e a ela submeter para sermos felizes não só nessa vida, mas principalmente na eternidade. E como nós sabemos, como eu já disse, só para finalizar aqui, ó, o Deus criou o homem um ser tripartido, né? Espírito, alma e corpo. O corpo humano é da terra, Deus vai dar o fim para ele aqui, né? Nós vemos isso todo dia, nossos parentes, amigos, vizinhos, coisa e tal, e morrer. E também o nosso espírito, nós vimos já em outras lives que o espírito humano, ele não morre, né? E o nosso verdadeiro eu não é o nosso corpo carnal, nosso ser aqui que é temporal, né? Ele é real, porém ele é temporal, ele não é eterno, né? Agora, o nosso homem interior, que é a nossa alma, nosso espírito, ele não morre, né? Mas como ele tem vontade própria, ele pode aceitar a vontade de Deus ou não aceitar, não querer se submeter, né? Como, por exemplo, para finalizar, temos na Bíblia, relato na Bíblia, narrativa da Bíblia, que existe um ser espiritual criado por Deus lá no princípio da criação de Deus. Deus criou os anjos, e os anjos são seres poderosos, né? Que Deus criou eles com glória, né? E havia naquela criação dos anjos um ser com mais pompa ainda, com mais glória ainda, em relação aos outros anjos, com domínio sobre aquela criação, né? Ele era o cabeça daquela criação que Deus fez, e ele, ao ponto de que ele se soberbeceu, né? Achou que poderia ser igual a Deus, né? Ele não foi grato a Deus pelo fato de Deus ter criado ele com toda aquela glória, né? Ele ambicionou o lugar de Deus, ou está com Deus, dividindo o trono e o poder na terra, no universo. E, consequentemente, Deus, vendo isso que no coração dele, né, que Deus conhece tudo que está no coração da criatura de Deus, Deus, então, destronou ele do seu lugar, expulsou ele, e esse anjo caído, né, que era o nosso ser de glória, né, que estava no poder, lá com os anjos do bem, dominar todo mundo, ele enganou a si mesmo, ele não tinha ninguém para enganar ele mesmo desenvolveu o mal no coração dele, e ele se rebelou contra Deus, e depois ele veio e interferiu na relação entre Deus e Adão, né? E Eva, né? E enganou Eva, e por causa dessa desobediência de Adão e Eva, ele conseguiu entrar, né, no mundo, né? Ele entrou no mundo aqui, entrou no mundo da humanidade, é o mundo, porque a Bíblia diz que Deus criou muitos mundos, né? A humanidade é um mundo, né? Criado por Deus, né? Como tem o mundo vai dos animais, o mundo das aves, o mundo dos anjos e assim por diante, né? O inimigo entrou na humanidade.
né, através do pecado, e com isso o homem que tinha sido criado para dominar todas as coisas na terra, tudo está debaixo da ordem do homem, o homem passou esse direito, né, entregou ele para um inimigo de Deus, né, que é Satanás hoje, que nós conhecemos pela Bíblia, Satanás, o diabo, que muita gente nega. Não, não existe Satanás, o diabo, isso daí. Os caras não entendem a Bíblia. Mas Satanás e diabo são palavras, uma de hebraica, a outra é de origem grega, né, que significa opositor, pessoa que faz guerra contra o outro, é um inimigo de Deus. Né? Então, existe um ser angelical que é inimigo de Deus, que é um ser poderoso, criado por Deus, mas ele era um anjo bom, né? Antes dele cair, ele era um anjo bom. Né? Então, aí é que está o X da questão. Nós precisamos de crer nessa narrativa da Bíblia, né? Então existe, né, esse ser espiritual que, como ser humano, olha, tem uma parte espiritual, o inimigo de Deus pode influenciar no espírito do homem também, né? Porque ele é espírito, né? Ok? Então nós vamos nos aprofundar nisso, né? Para que nós aprendamos mais e mais a cada live, a cada gravação, a cada audição nossa, nós aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Todas as coisas que existem no universo. Então eu tenho essa camisa aqui, ó, uma camisa vermelha. Quem criou essa camisa? Deus, né? Tá certo? Por que Deus criou? Porque os seres humanos que desenvolveram esse design aqui, que fizeram essa camisa vermelha, usaram a tinta vermelha, né? A tinta vermelha parece que ela vem lá do pau-brasil. Porque antes dos portugueses descobrirem aqui o Brasil, a cor vermelha era uma cor rara, né? Que até hoje é usada ainda para receber os reis, as pessoas poderosas, vem no tapete vermelho, né? Porque naquele tempo era uma cor rara, né? Era difícil de produzir o vermelho, né? E, consequentemente, foi uma cor usada para os palácios, né? Para as festas da época lá, né? Mas quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram no Brasil um pau chamado pau-brasil, né? E do pau-brasil faz o vermelho, né? Pega o pau-brasil, acho que eles cozinham o pau-brasil lá, e aí eles soltam a tinta vermelha, e aí conseguiu fazer o vermelho. Então o vermelho hoje tá, todo mundo tá. Até eu aqui que sou pop, estou usando a cor vermelha. Mas essa cor vermelha vem da onde, suponhamos? Vamos ter vindo do pau-brasil. Quem criou o pau-brasil? Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha. Os índios chegaram aqui na América, né? No Brasil, né? Há milhares de anos atrás, né? Porque os índios são descendentes de Noé, né? Dos filhos de Noé. Né? Os índios não estão na Terra, como diz muitos estudiosos aí da antropologia, da ciência humana. Ah, os índios já vivem no Brasil há 50 mil anos, há 100 mil anos. Não é verdade, ó, não é verdade. A verdade é que todo ser humano é descendente de Adão e Eva. E depois do dilúvio, nós vemos que a raça humana que existe na Terra é descendente dos 3 filhos de Noé. E isso aconteceu mais ou menos, nós vimos já em outras gravações aí, que o dilúvio foi mais ou menos há 4.500 anos, talvez 5.000 anos atrás. Então os índios, eles foram dispersos pela terra a partir da Torre de Babel, né? Quando Deus confundiu as línguas, os grupos falando de idiomas diferentes saíram pela terra, andando, 10 mil pessoas para cá, 50 mil pessoas para lá, 1.000 pessoas para lá, 3 mil pessoas para lá, e com isso muitos migraram, tantos outros países do mundo, né? E, como por exemplo, eu já disse em outra live, rápida para terminar, que já deu mais de 1 hora, nós vemos que o povo, pegando o exemplo, o povo japonês, né? O Japão é um país, não é? Onde fala a língua japonesa. Mas me parece, se eu não estiver enganado, se tiver alguém pode me corrigir, né? Parece que os japoneses, eles são descendentes dos chineses, né? Eles eram chineses, viviam no continente asiático, né? Lá na China, a China continental. Né? Mas há 2.000 ou 3.000 anos atrás, não sei a data exata, mas mais ou menos por aí, me parece 3.000 anos atrás, vamos dar um exemplo, algum grupo de chineses lá saíram nos seus barcos, no navio da época lá, e saíram navegando e bateram nas ilhas, que é onde hoje é o Japão. E habitaram lá, e chegou lá um grupo, de 100 chineses na época, vamos lá, 200 chineses, não sabe quanto, né? E se procriaram, e depois de isolação com a China lá, que era um oceano separando eles lá. E aí ficaram lá 500 anos, suponhamos, nunca mais voltaram lá, e desenvolveram outro idioma, né, que foi o japonês, né, que é um idioma parecido com o chinês, com o mandarim, né, mas não é o mandarim. Né? Então os japoneses são descendentes de quem? Dos chineses. E os chineses são descendentes de quem? Do pessoal que veio lá da Torre de Babel, meu. Não, vamos pôr isso na nossa cabeça.
As raças humanas, e como eu já aprendíamos em outra live, a criação de Deus ela pode ser mutável, né? O homem pode ser mutável, né? Tanto é verdade que existe homem alto, homem baixo, homem gordo, tem grupos étnicos na Terra que os homens são geralmente mais baixinhos, né? 1,60m, 1,70m, 1,50m, 1,65m, as mulheres também são baixinhas, coisa e tal. Por que são baixinhos? Porque eles são descendentes de outro hominídeo que viveu lá, é história. Eles são descendentes dos filhos de Noé. É porque por causa da alimentação, por causa do clima, por causa da maneira que eles comem, né? A estatura deles não desenvolveu, né? Já você vai para outras regiões do mundo que os seres humanos geralmente têm 1,70m, 1,80m, né? 1,90m, né? Porque a alimentação é diferente, né? Então o corpo, se uns desenvolveu mais, outros menos, um tem a cabeça maior, outro tem a cabeça menor, uns são negros, outros são brancos, outros são preto, outros são amarelo, outros são isso. Todo mundo é descendente dos filhos de Noé. Todos somos descendentes de Noé. E Noé é descendente de Adão. Então, todos nós em Adão, nós somos irmãos. Né? Muda a aparência física, a aparência da pele, né? A cor dos olhos, o cabelo, mas tudo isso daí é fruto da vivência, né? Como o pessoal da Torre de Babel migraram para tantos lugares da Terra, com climas diferentes, super frio, super quente, com comidas diferentes, né? Da alimentação diferente, né? E desenvolveu cores e tamanhos diferentes, mas todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós, seres humanos, não importa quem você tem corpo humano, que veio do pó da terra, e você tem espírito e alma, que veio da criação espiritual de Deus, tudo isso feito no sexto dia. Deus criou o corpo humano, criou o espírito humano, e colocou dentro do corpo de Adão e Eva, quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida. O Adão passou a viver. E esse fôlego de vida que faz nós viver aqui na Terra. Quando nós morremos aqui na Terra, esse fôlego de vida, nós não conseguimos mais respirar, porque o nosso coração não consegue trabalhar mais, já está cansado, ou porque o nosso pulmão também já não tem mais como circular o ar dentro dele, ou por um outro problema de saúde, ou por um acidente de carro, ou caiu da escada, ou se afogou no rio, né? Você parou de respirar, né? Esse espírito que faz nós viver, esse fôlego de vida que veio de Deus, Deus soprou. Esse fôlego de vida é lá Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, que é o corpo, seja do animal ou seja o corpo humano. Volte à terra como era, volta para a terra, vai virar terra de novo. Mas o espírito que fazia ele viver aqui, o fôlego de vida, volta para Deus de onde ele veio, irmão. Tudo dizendo que volta para Deus. Agora o espírito humano que Deus criou no sexto dia e a alma humana que Deus colocou dentro do corpo de Adão e Eva, esse espírito e essa alma não morre, nunca morre, sempre vai existir. A diferença que existe é que uns vão viver com Deus, usufruindo e participando da glória de Deus e sendo glória para Deus, e outros, por escolha própria mesmo deles, decidiram praticar o caminho do mal, da injustiça, da maldade, enganar as pessoas, né? Como nós vemos aí hoje no nosso tempo, principalmente, né? Nós vemos seres humanos fazendo mal para seus semelhantes, né? Se enriquecendo à custa da desgraça de outras pessoas, né? Nós vemos aí, tem seres que montam um sistema para tomar dinheiro dos pobres, inclusive, se é do rico é errado, né? Porque o rico, a pessoa que é rica, ele tem culpa de ser rico? Não tem, porque às vezes ele já nasceu nesse mundo, o pai dele já era rico, né? Vamos imaginar, ele já era rico, né? E aí ele nasceu rico, você agora vai matar ele por causa disso? Você tem que respeitar o que é dele, né? Ok? Os ricos não são maus, os ricos não fazem mal para a humanidade. O rico bom não faz mal para a humanidade. E pelo contrário, ele gera emprego, ele né, paga salário, os seus empregados têm condições também de ter sua casa, seu carro, tudo ele, que ele paga um salário justo, um salário correto, ele valoriza a mão de obra, né? O rico pode ser uma pessoa boa, o rico também pode ser salvo pelas boas obras que ele vai praticar nessa vida, certo? Mas tem pessoas que montam um esquema de fraudulento, não para tirar exatamente dos pobres, coitadinho. Os aposentados ganham um salário de 1.000, agora está R$ 1.518, um salário tão pequeno, né? Para custo de vida no Brasil, né? E tem gente que monta um esquema para desviar de parte desse dinheiro para conta deles e vive com mansões, carro, mulheres, homens, e
gastando, comprando coisa cara, né? E os pobres, que às vezes também estão recebendo 1.518, foi desviado R$ 400 da conta dele, R$ 500 da conta dele, a ele está recebendo só R$ 1.800, às vezes passando fome e necessidade, né? Uma pessoa pobre, né? Que injustiça, né? Então esse pessoal que prefere fazer o mal, essas pessoas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus vai fazer separação dos justos e dos injustos, né? Os justos, as pessoas boas que vivem desse mundo, que sofreram a injustiça dos outros, não devolveram mal por mal, né, mas sofreram, né, a justiça, essas pessoas Deus vai dar para eles um descanso maravilhoso na eternidade. Né? Você vai ter, não vai mais morrer, você vai viver feliz, não precisa comer, não tem mais problema nenhum. Essa é a palavra de Deus. E Deus, como nós já aprendemos na Bíblia, as promessas de Deus são válidas pela eternidade. A promessa de Deus é válida pela eternidade. Por quê? Porque Deus é imortal. Se Deus morresse, tudo bem, aí seria, Deus prometeu que iria dar vida eterna para aqueles que fazem o bem, mas agora Deus morreu, apareceu outro Deus, né? E outro Deus, ele mudou de ideia, ele disse que agora não vai dar mais a vida eterna para quem faz o bem, agora ele vai dar a vida eterna para todo mundo, quem faz o bem, quem faz o mal, não é assim, porque Deus não morre, né? Então as promessas de Deus, tanto um lado da recompensa de Deus para a bondade, para a glória, como também o castigo de Deus, a punição de Deus para aqueles que praticam o mal, irmão. Isso não tem como mudar. É melhor nós nos submeter. O sábio é nós submetermos a Deus, né? A crer em Deus, a crer no Deus da Bíblia, no Deus criador do universo, no Deus que a Bíblia apresenta para nós, no Deus que... Né? E nós vemos que Deus é um Deus tão verdadeiro e tão certo que Deus disse para Adão, não foi? Lá quando Adão pecou, Deus colocou Adão na terra, não foi? Deus falou para Adão, né? Acho que é Gênesis 4, se não me engano, né? Mais ou menos por aí, o Gênesis 3, 4, né? Deus falou para Adão, Adão, porquanto tu és pó, e em pó tu vai tornar. E nós vemos que Deus disse para Adão que Adão ia morrer, né? Fisicamente, né? A morte física ali estabelecida por Deus. Adão, porquanto tu é pó, você vai morrer, certo? E nós vemos que Deus falou isso há milhares de anos atrás. O homem vivia de uma maneira rudimentar, né, durante o dilúvio, né? Nós vemos aí, né, que o homem, a tecnologia, o conhecimento, a ciência humana, ela veio ao longo dos séculos, né, dos milênios, né? Acumulando conhecimento. O homem chegou ao ponto, chega hoje, de fazer coisas que nós ficamos admirados, né? Fazer um negócio pesado voar no espaço daqui para os Estados Unidos, que beleza, né? Não é verdade? Porque você de carro já é uma coisa grande. Você pega a estrada e vai para o Rio de Janeiro, você vai na estrada Via Dutra, você sabe, você indo pela Via Dutra, você não vai chegar lá, né? Porque não tem como você errar, porque tem os barrancos, tem o asfalto acaba, você chega lá. Mas o avião no espaço, sem ter nada ali, e ele joga na memória dele lá, e o avião sai daqui, vai daqui lá em Nova York, por exemplo, vai daqui lá em Moscou. Puxa vida, que coisa, como pode? Lá em cima, de noite, voando, e ele vai chegar lá. É a sabedoria humana. Isso veio através de quê? Através de milhares de anos, né? Porque Deus não revelou tudo para o homem. Se Deus revelasse tudo para Adão lá e para toda a humanidade, o homem ia fazer o que na Terra? Então Deus é sabedoria de Deus. Ó. O conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, ela é paulatina, né? Ela vem, né, por quê? Porque Deus tem que interter o homem aqui na Terra. O homem, uns, né, se interne com a medicina, outros se internem com a engenharia civil, outros se internem com a antropologia, outros se internem com a química, né? O homem está intertido ali, o seu tempo está passando, mas o homem não está, não ficava louco, ninguém tivesse nada para fazer, né? Então, tudo bem, Deus deu o básico para o homem viver, que é o que tem água, tem sol, tem chuva, tem água, tem comida, né? Essas coisas que Deus já fez, né? Está pronto, ele precisa inventar. Mas depois disso, você quer inventar uma camisa de seda, ou uma camisa de... você tem que estudar para ver como é que você faz, né? Ok, muito bem. Então, irmão, graças a Deus, eu não estou aqui falando mal da ciência, né? A ciência humana, ela é um dom de Deus, né? Vem de Deus. Né? Os cientistas são homens de Deus, né? Deus criou todas as coisas, os cientistas também são criação de Deus, né? Apesar de ser super inteligente, ter capacidade de fazer coisas que a maioria não tem, mas ele é uma criação de Deus, né? E se ele trabalhar por bem, pela justiça, pela verdade, ele vai ver que, de fato, nós seres humanos somos criação de Deus, em Adão. Todos nós somos criados em Adão, e de Adão Deus fez Eva, e de Eva e do casal, Adão e Eva, nasceu toda a raça humana que existe na Terra hoje, né? E Deus, como eu estava dizendo agora, Deus falou para Adão, porquanto tu és pó e pó se tornar. Então o homem, apesar do homem ter desenvolvido,
tantas coisas, né? Mudou o seu meio ambiente, mas o homem não morre, todo mundo morre, né? A sentença de Deus. Não, você não precisa de crer em Deus para você morrer. Não precisa de crer em Deus. E você não precisa de crer, não é porque você crê em Deus que você não vai morrer, né? Porque Deus falou para Adão. Você acha que Adão não criava em Deus? Se Adão via Deus, né? Andou com Deus, ouvia Deus falar, né? Deus falava com Adão, ele ouvia, né? Então, no seu estado de inocência lá, e depois Deus falou, provavelmente na consciência das pessoas, assim por diante, né? Deus falou de muitas vezes, de muitas formas e de muitas maneiras, né? Ultimamente Deus nos falou pelo Filho, né? Vamos aprender isso posteriormente. Então, nós vemos que Deus estabeleceu a morte física e todo mundo morre, né? Não importa quanto você é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se você é bom, se você é mau, se você crê em Deus, se você não crê em Deus, se você é crente, se você é ateu, se você zomba de Deus, se você glorifica Deus, se você procura fazer a vontade de Deus na terra, se você também não procura, se você zomba dos que fazem e o outro... enfim, moral da história. Todos morrem, né? Porque é uma sentença de Deus. Então vamos ficar lá de baixo, vamos conhecer esse Deus maravilhoso que falou uma coisa milhares de anos atrás, né? Vamos dizer que seja um homem que Adão está na terra, quando Deus colocou ele na terra, e Eva, e aí eles começaram a procriar, né? Ali, primeiro filho, Caim, e assim por diante. Adão viveu 930 anos, né? E depois veio o dilúvio, mais ou menos 1500, 2000 anos depois. Depois do dilúvio, já estamos vivendo aí já quase, né? Quase 5 mil anos. Então o homem está na Terra, vai lá 6 mil, 7 mil anos. É tempo pra caramba, né? É tempo pra... Se um dia demora a passar, um mês demora a passar, um ano, 10 anos, 20 anos, nós estamos vivendo, como demora a passar, você nasceu, até chegar aos 80 anos, demora pra caramba. Agora imagina o homem está na Terra, 4 mil, 5 mil, 6 mil, talvez 7 mil anos na Terra. É muito tempo, né? E o homem se desenvolveu ao longo de todo esse tempo, tudo, mas o homem morre, né? Todo mundo morre. Então nós vemos que esse Deus que a Bíblia apresenta, a história da Bíblia é verdadeira, que todo mundo está debaixo da sentença de Deus. Tem países onde você crê em Deus, as pessoas, né, a maioria, boa parte da população não crê em Deus, e às vezes o próprio governo daquele estado, aquele país, a maioria é formado por pessoas ateus, que não crê que Deus existe, mas todos eles morrem. Não tem nenhum com 3.500 anos vivo. Está todo mundo com 80, 60, 50, 100, todo mundo morre, né? Está debaixo da sentença de Deus. Então vamos dar graças a Deus por esse Deus estar permitindo que esse canal, verdades eternas de Deus, invencíveis que estão na Bíblia, está aqui hoje ativo e você pode acessar ele, ouvir. Para isso você não precisa pagar nada. Não estou te cobrando dízimo. Não estou te vendendo livro. Não estou te vendendo DVD, não estou marcando uma conferência, olha, o Luiz vai vir aqui na cidade X, tal dia ele vai fazer uma palestra e a entrada é R$1.000. Não tem, vai fazer palestra e nem a entrada é R$1.000, porque as coisas de Deus, a Bíblia diz, Deus diz lá, vinde e comprai, sem dinheiro, né, sem coisa e tal, né? Não precisa de dinheiro para você aprender as coisas de Deus. E também... os apóstolos disseram, saímos pelo mundo sem nada receber das pessoas. Está lá em João, né? João escreveu, saímos pelo mundo, né? Sem nada receber das pessoas. Né? Então, e Jesus, o Filho de Deus que viveu na terra entre nós há milhares de anos atrás, ele falou, de graça recebeste, de graça dá. Então as coisas de Deus não é vendido. Então você pode assistir esse canal sem precisar dispensar e pôr a mão no bolso. Eu não vou te pedir para você, olha, se esse canal está abençoando a sua vida, você está sendo abençoado com esse conhecimento, sua vida mudou, sua vida vai melhorar, puxa vida, mande uma oferta para esse canal, para manter ele no canal, para nós podermos... Não estou pedindo isso aí, não precisa fazer nada disso. Assista sem pensar em pôr a mão no bolso. Então o rico pode assistir e o pobre também pode assistir, né? Ok? Que Deus permite que todos nós tenhamos acesso à possibilidade de ter um celular, uma TV, né? Que hoje a maioria das pessoas tem, né? E tem a internet, né, que é também um recurso criado pelo homem aí, com a permissão de Deus e para o bem da humanidade, né? Essa é a função da internet, é uma tecnologia que Deus permitiu o homem alcançar, visando o quê? Que as pessoas venham conhecer a verdade, né? Agora, se os homens usam ela para fazer outras coisas, para destruir a vida das pessoas, ele vai responder por isso depois, né? Mas vamos nós usar para o bem, né, das pessoas, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e nós participemos da glória de Deus no futuro e hoje também, se Deus permitir. Muito obrigado pela sua audiência
Desculpe a minha maneira de falar, de dizer, às vezes não é tão claro, não é tão perfeito, né? Às vezes você não consegue entender porque eu falo um pouco rápido, às vezes live demora, você às vezes quer desistir, mas se desistir, não nessa daqui, mas em outra, porque é longa, trava, depois você assiste 20 minutos hoje, 30 minutos amanhã, e em 2, 3 dias você consegue assistir uma live toda, né? Ok? Nós, às vezes, gastamos tanto tempo assistindo tanta bobeira que é inventado pela mente humana aí na televisão, filmes, isso, aquilo, história, né? Pá, tá, que não vai levar a nada, né? Mas nós assistimos, né? Porque o homem precisa ocupar seu tempo, né? Deus permitiu que isso acontecesse, porque senão nós ficaríamos, né? Ok? Então, mas aqui não, você ficou 1 hora e pouco, 1 hora e 25 minutos, mas graças a Deus você ouviu verdades de Deus, que da qual, debaixo dela, todos nós estamos submetidos. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, até a próxima gravação, a próxima live, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau.